Olá, querido irmão, querida irmã. O evangelho de hoje nós encontramos no capítulo 17 do evangelista Lucas, a partir do versículo 11. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevavam a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Querido irmão, querida irmã, há vários pontos que devemos aqui considerar. Bem, Jesus vai seguindo para Jerusalém. É lá onde ele terminará a obra que o Pai lhe confiou. Sempre Jesus vai caminhando para Jerusalém. E no meio desse caminho, 10 leprosos vão ao seu encontro, mas não se aproximam, porque o leproso, ele era isolado da sua comunidade. Ele não podia aproximar-se de ninguém. E mesmo quando ele passasse dentro de uma cidade ou se aproximasse, ele teria que andar com ensinos no seu tornozelo para que as pessoas, ouvindo o sininho que tocava, saísse de perto. E eles vão ao encontro de Jesus e eles clamam: Mestre, tem misericórdia. E Jesus disse: vão se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque todo aquele que tinha uma enfermidade, no caso da lepra, e que ficava curado, ele só era admitido novamente na comunidade se o sacerdote atestasse que ele realmente estava curado. E eles obedeceram, eles caminharam então para ir apresentar-se ao sacerdote. Era o sacerdote que ia liberar, podemos dizer assim, que ia dizer para eles: pronto, vocês estão curados, podem voltar para as suas famílias, para as suas atividades. Então, mas no caminho, quer dizer, enquanto eles caminham para ir para o sacerdote, todos ficaram curados, todos. E então, todos perceberam que estavam curados. Estavam com a pele limpa, quer dizer, a lepra que é visível através da pele havia desaparecido. E um deles apenas retorna, porque agora ele podia se aproximar de Jesus totalmente. Então ele retorna para agradecer. E Jesus pergunta: e os outros? Os outros não queriam
agradecer, talvez, não queriam esse encontro verdadeiro com Jesus. Eles queriam apenas a cura da sua enfermidade. Isso nos faz refletir. Quantas vezes nós buscamos a Deus apenas para nos livrar de nossas enfermidades? Sejam elas do corpo ou da alma. Nós só queremos Deus como um servo, só para nos servir, mas não queremos estar com Ele, porque agradecer ao Senhor faz parte de quem realmente acredita em Deus. Acreditar em Deus não é ficar esperando que Deus resolva os seus problemas, esperando que Deus faça aquilo que você está precisando, que você tem pedido tanto em oração. Não. A gratidão faz parte de quem verdadeiramente acredita no Senhor. Eu acredito que tu podes me curar, Senhor. Então eu te agradeço já, porque se for sua vontade eu ficarei curada. E veja que aquele que voltou para agradecer, ele ganhou algo mais importante do que a cura da lepra. Ele ganhou a salvação. Não foi isto que Jesus disse? Levanta-te, porque ele tinha se prostrado. E quando a gente se prostra diante de Deus é porque a gente o reconhece como nosso Senhor, como nosso Deus. Prostrar-se diante de Jesus é adorá-lo. E veja que aquele que fez isso era um samaritano, um estrangeiro, que não falava com os judeus, que não se relacionava com nenhum judeu. E ele se prostra diante de Jesus. É por isso que Jesus diz: levanta-te, vai. A tua fé te salvou. Você também quer a salvação de Jesus? Pois volte para agradecer. Volte para ter um relacionamento com Ele. Nesses dias, a gente também escutou o evangelho das 10 jovens, onde 5 eram previdentes e 5 imprevidentes. E elas iam para o casamento. E aquelas imprevidentes, ou seja, aquelas que não guardaram, que não cuidaram na sua vida de fé, quando chegaram na porta, o Senhor disse: eu não vos conheço. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes eu fico pensando comigo mesmo, o quanto nós ainda não entendemos que a nossa vida está em Deus. Quantos sinais, mesmo neste tempo, não estou nem falando da salvação na cruz que o Senhor nos deu, mas eu estou falando de quantos sinais Deus tem dado a nós, na nossa vida, no nosso cotidiano. E nós continuamos longe dele. Nós só queremos aquilo que nós achamos que é importante que Deus faça. Não queremos Ele. E a fé que nos leva à salvação do Senhor é a fé que adere a Jesus. É a fé que nos leva a nos relacionar com Ele. Não apenas a pedir as coisas para Ele. E Ele dá. Mas nós temos que ter muito cuidado.
para no último dia não sermos reconhecidos pelo Senhor. Isso é um alerta. E desculpa se você não quer ouvir isto, mas é preciso dizer. É preciso dizer que a nossa vida está em Deus. A nossa vida não está nas coisas que nós adquirimos, não está nem na nossa saúde física. Não. A nossa vida está em Deus. E nós precisamos escutar e voltar. Voltar para o Senhor. A nossa vida não está em nenhuma função, nem cargo de poder, nem influências, nem aquilo que Deus tem nos concedido neste tempo. Não está. A nossa vida está em Deus. E é preciso voltar. Não podemos ficar brincando de ser cristão. Porque cristão é aquele que segue a Cristo. E seguir a Cristo é seguir o que ele fala. E como é que eu posso seguir alguém se eu não ando com ele, se eu não escuto o que ele diz, se eu não me aproximo dele? Ser cristão é isso. Então eu não posso brincar de ser cristão. Não posso pensar que esse tempo aqui eu vou fazer a meu bel prazer e aí no final de tudo eu vou dizer, Senhor, aqui estou, eu acredito em você. Nós sabemos se realmente acreditamos. Então é um alerta para mim, é um alerta para você. Não apenas a cura de nossas enfermidades, porque Ele é misericordioso e nos cura sim, mas precisamos, na verdade, da cura do nosso coração que continua resistindo a uma aproximação com Deus, a uma relação pessoal com Deus, para escutar verdadeiramente o que Ele quer de nós. E assim nos deixarmos, pelo seu Espírito que habita em nós, nos deixarmos conduzir para o propósito de Deus. Nós somos tão arrogantes, soberbos, que pensamos até que o nosso querer, a nossa vontade, o nosso pensamento é melhor do que o querer de Deus para mim, do que o propósito de Deus para mim, do que a vontade de Deus para mim. E aí nós vamos fazendo o que pensamos que seja bom e esquecemos de perguntar para aquele que verdadeiramente sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Que sejamos como o samaritano, que pede sim a Jesus a cura de suas enfermidades, mas sabe voltar para agradecer, para adorá-lo e ganhar assim a salvação, a vida eterna com Ele. Vinde, Espírito Santo. Amém.